E torres de queda livre são atrações insanas e que dá medo em muita gente e tem várias recordistas aí pelo mundo. Exatamente, é por isso que nesse vídeo a gente vai falar as 10 torres de queda livre mais altas do mundo. Então vamos lá para esse novo vídeo do nosso quadro Você Sabia? E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. Gente, por favor, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos chegando a 148 mil inscritos e queremos chegar a 200 mil ainda esse ano. Então você que está aí do outro lado pode fazer isso rapidinho e é muito fácil, né? Dá maior força pra gente, é só clicar em se inscrever. E a gente quer agradecer aqui também aos nossos membros do nosso clube de membros, porque tem vários deles que já completaram um ano aqui, que estão apoiando o nosso canal de maneira diferente. São essas pessoas que estão aparecendo por aqui. Então, muito obrigado a todos vocês. E se de repente você quer se tornar um membro, como é que faz, Fag? É só clicar em Seja Membro, que tem todas as informações, tem várias modalidades por lá. Então, obrigado a todo mundo que participou. E se você estiver participando agora, obrigado também, seja bem-vindo. E torres de queda livre são atrações fantásticas e o seu funcionamento é até de maneira bem simples. As gôndolas são elevadas até o topo e de lá elas despencam em queda livre. E tem também torres de queda acelerada, que ao invés dela cair em queda livre, ela acelera para você ainda mais rápido até o chão. Exatamente, mais rápido do que a própria gravidade. E é claro, gente, existem diversos tamanhos, tipos, modelos, fabricantes de torre de queda livre. Tem base redonda, base quadrada, Nossa, de 40, tudo. 50, 60 metros. A gente ficaria aqui, sei lá, 3 horas falando todos os tipos de torre que tem ao redor do mundo. Aqui no Brasil, os melhores exemplos assim de grandonas que a gente tem, por exemplo, é a lá Torre Eiffel do Hop Harry. Tudo bem que já tá fechado há um bom tempo, mas Sim. ela tá lá, a Big Tower do Beto Carreiro. Tivemos a do Play Center, o Turbo Drop, também o Cabum no Terra Encantada. E claro que tem as menores por aí espalhadas Tem pelos no parques. Play City também, Morenos Park, enfim, são várias modalidades e vários tamanhos. E agora a gente vai começar aqui a falar das 10 maiores do mundo. Então vamos começar pela Atmosphere, que é a nossa 10ª torre mais alta. Ela fica localizada no Parque Liseberg, na Suécia. E lançada no ano de 2011, ela tem a sua estrutura com 116 metros e a sua queda é de 90 metros. E durante a sua queda, ela atinge uma velocidade de 109 km por hora. É interessante a gente falar aqui no vídeo também que a gente vai sempre mencionar o tamanho da estrutura e o tamanho da queda, e isso tem um motivo, né? Sim, são coisas diferentes. Às vezes, por exemplo, a base dela tem que ser maior no subsolo, às vezes a casa de máquinas é maior também, enfim, tem várias motivações para a sua estrutura ser maior do que a queda. Os freios também às vezes seguram um pouco mais, enfim. Mas tem um monte de geralmente coisas. os parques sempre preferem falar pelo tamanho da estrutura, né? Normal. Ou também quando a queda é menor, acaba falando que é um pouco mais alta. O marketing que os parques fazem é sempre um pouco maior. Mas aí continuando, essa Atmosphere, na verdade, ela tem uma coisa muito interessante. Ela é uma das torres que tem mais capacidade aí ao redor do mundo, porque a gôndola dela é quase que fosse uma peça inteiriça que dá volta na torre. Então 40 pessoas podem ir nessa gôndola. Por hora ela atende mais ou menos 60 pessoas. E ainda sobre essa torre, que é a Atmosphere, ela tem uma curiosidade muito legal, porque antes dela ser uma torre de queda livre, ela era uma torre de observação, que são aquelas torres onde as gôndolas são elevadas até o topo, mas de maneira bem devagar, aí fica lá um tempinho, geralmente girando, né, para as pessoas observarem ali, e depois ela desce também devagar. Tem também desse tipo de torre em várias modalidades, tem uma que sobe meio que o braço, né, Sim. tem umas que sobem no modelo de torre, que era o caso da Atmosphere, só que aí em maio de 2010 ela fechou e em 2011 ela reabriu dessa maneira. Exatamente, não são todas as torres de observação que podem passar por essa modificação, mas essa foi possível, aí também foi lá, fez a modificação. Ela começou como torre de observação em 1990 e aí, como o Fag falou, modificou em 2010 para reabrir em 2011. Em nono lugar aqui da nossa lista, nós temos a torre de queda livre chamada de Voltrum. Ela fica no Bayern Park, lá na Alemanha, e ela foi fabricada pela empresa Funtime, que vem se destacando aí no mercado, né? Inclusive até liderando aí o mercado de torre de queda livre. Sim, ultimamente ela vem vendendo muito mais do que a Intamin. A Intamin é a fabricante, por exemplo, dessa Atmosphere que passou, aqui no Brasil da torre do Hop Harry, enfim. Eles eram líderes, mas agora a Funtime está passando na frente. E a Voltrum tem sua estrutura de 109 metros de altura, a sua queda é de 93 metros, ela alcança até 113 km por hora durante a queda. E o diferencial dela, apesar dela subir ali girando, igual a torre anterior, é que quando ela chega lá no topo, ela já despenca direto, não tem aquela paradinha não para ninguém respirar, né? Não tem aqueles 3, 4 segundos que fica ali o Você mecanismo que pega despenca. bem no susto, né? Se você tem esse medo, gente, essa torre seria um desespero para você, porque ó, chegou, caiu direto.
E inclusive esse parque na Alemanha, ele vem aí se destacando, ele abriu essa torre em 2020. Ele é um parque pequeno, mas ele vem crescendo. Aliás, vários parques na Europa, na verdade, que são menores, eles estão começando a colocar atrações maiores e aí vem crescendo e começando aí a batalhar com os parques maiores. Também é muito legal ver esse crescimento de lá também. Em oitavo lugar da lista está a torre de queda livre Falcon's Fury, que é lá do Busch Gardens Tampa, que fica ali na região de Orlando, digamos assim, né? Ela foi inaugurada no ano de 2014. Isso mesmo, e ela é uma torre super inovadora, mas antes de explicar o porquê que ela é inovadora, primeiramente vamos aos seus dados. Ela é uma torre que tem de estrutura 102 metros, uma queda de 94 metros e uma velocidade de 97 km por hora. E por que ela é tão inovadora? Ela foi fabricada pela Intamin também, do modelo Skyjump. O seu desenvolvimento começou em 2011, mas ela só abriu em 2014 por causa desse tempo de desenvolvimento aí que foi necessário. E basicamente o funcionamento da Falcons ela é bem parecida com todas as outras torres que existem. Leva as gôndolas até o topo e lá ela despenca. Só que no caso dela é diferente porque quando as pessoas chegam lá no topo, a gôndola ela inclina e você cai como se estivesse de cara ali pro chão, né? Você despenca ali e isso é o que dá mais medo nessa torre. Sim, e ela ficou famosíssima no mundo todo por isso. Até hoje ela é famosa, na verdade. Ela foi a primeira desse modelo. Então assim, a gente nunca andou, mas todo mundo que vai fala que é muito legal. Justamente parece que é na hora que o assento faz essa virada é o que dá mais medo do que a própria queda. Porque na queda, de tal forma quando ela cai ali, ela já vai voltando ao lugar normal, né? Acho que mais ou menos depois da metade dela. Depois da metade, quando os freios começam, porque a estrutura dela é muito pesada, esses assentos para fazer esse movimento são muito mais pesados do que o normal. Então, consequentemente, o seu freio tem que ser um pouco mais alto também. Então, até que a queda ela é bem rápida e aí quando começa os freios, o assento já volta ao normal ali pela própria força da gravidade. Mas independente disso, eu achei genial quando criaram essa torre. Até hoje eu morro de vontade de andar nela. Precisamos ir lá pra andar e os comentários que eu já vi são sempre positivos, inclusive de amigos nossos também que já foram nela, como o Alisson falou. Depois dessa, só a título de curiosidade, só surgiu mais uma desse estilo, que aí surgiu lá na Suécia, no Parque Gröna Lund. Ela faz a mesma coisa, só que aí a Falcon's Fury, por ser a primeira, acabou aí tendo uma fama muito maior. Um destaque bem maior, né? E em sétimo lugar, nós temos uma torre chamada de Donjon, que fica no Parque Nigloland, lá na França. E essa torre ela tem uma estrutura de 105 metros, uma queda de 95 metros de altura e a sua velocidade chega a 115 km por hora. E ela também foi fabricada pela Funtime, ela sobe girando também, mas ao contrário da irmã que a gente falou lá no nono lugar, ela não cai direto, ela chega lá em cima, tem uma pausa e aí ela despenca depois. É uma torre também que fez um sucesso gigante, só para vocês saberem, lá na França é a maior torre de queda livre que existe na França, e quando o parque abriu, geralmente eles recebiam aí 400 mil pessoas por ano, 350, mais ou menos. Depois da torre passou a receber 650 mil pessoas por ano. Olha o sucesso que essa torre trouxe ao parque. A diferença que faz um investimento desses, né? É que leva todo mundo pro parque, eleva o número lá em cima. Inclusive essa torre foi inaugurada no ano de 2016. E fora que o parque também, vamos combinar, o parque é muito legal, bem legal, muito bonitinho, sim. Cheio de atrações bem bacanas. Em sexto lugar da nossa lista, agora nós vamos falar de uma torre com queda acelerada. E o nome dessa torre é La Venganza del Enigma e fica lá no Parque Warner Madrid e foi aberta no ano de 2002. Isso, só a título de curiosidade para vocês saberem, a fabricante dessa atração é a SS e ela faz atrações sempre, na verdade, pensando com o ar comprimido, no seu funcionamento usando o ar comprimido. Então essa torre, quando você é levado até o topo e é solto, ela puxa você para baixo com uma aceleração maior do que a gravidade. Mas ela também tem outros modos. Pode ter um modo também que ela já te joga de baixo para cima com tudo, aí ela vai quicando até parar. Ou também uma mistura. Sobe devagar, cai, quica e sobe rasgando para cima, o que mistura os outros dois modos. Isso é muito legal, isso tem nessa do Warner Madrid, como em qualquer outra torre de queda livre que de repente o parque queira ter colocado esse modo, o parque tem que querer fazer isso. Nós já fomos em torres desse estilo de todos os modos, tanto no Turbo Drop, nós já fomos nessa, nós já fomos nas que mistura as duas coisas, acho que elas tinham no Hershey Park, no Cedar Point, né? Sim, também. Só que essa aí do Warner Madrid, ela vai variando esses modos conforme o horário vai passando ao longo do dia. Eu lembro que assim, a gente foi de tarde, né? Ela era 1h da tarde, ela tava como se fosse o Turbo Drop do Play Center. Depois a gente foi 5 da tarde, ela tava te jogando pra cima. Depois a gente foi à noite, acho que era umas 8 horas da noite, ela ficou variando. Então assim, é muito legal. Uma experiência assim, bem diferente mesmo, né? Agora a gente vai ao tamanho dela também aqui agora. A estrutura dessa torre, ela tem 115 metros de altura, a sua queda tem 100 metros de altura e a sua velocidade chega até 80 km por hora. E uma curiosidade que essa não é apenas uma torre, mas a gente chama ela de Combo Tower, que são na verdade 3 torres em uma única atração para ajudar a acelerar a fila. E realmente, o parque quando a gente foi no dia tava cheio, mas a fila dela tava até que sossegada. Acho que a gente ficou 10 minutos cada vez que a gente foi nela, porque realmente é muita gente no junto. Foi rapidinho, proporcional ali do parque, é maravilhoso.
caso, né? Porque são praticamente 3 atrações, né? E em quinto lugar, a gente volta para a Alemanha, no Hansa Park, outro parque que a gente foi. Inclusive, gente, vou deixar aqui na descrição todos os parques que a gente já visitou lá na Europa, aqui que a gente está citando nesse vídeo para vocês assistirem. E essa torre de queda livre ela é chamada de Highlander e também foi fabricada pela Funtime. E essa torre, a sua estrutura tem 120 metros de altura, a sua queda tem 103 metros de altura e a velocidade dela chega até 120 km por hora, o que é bastante até, né? Bastante. E a queda dessa torre, ela funciona de maneira um pouco mais diferente. Ao invés dela cair direto, como a gente mencionou naquela outra torre, não, quando ela chega lá no topo, ela inclina 30 graus ali pra frente e depois todo mundo acaba despencando e entrando nos 120 km de queda, né? Isso. Essa inclinação do assento, gente, não é tipo a Falcon's Fury, que inclina pra você ficar totalmente deitado. É 30 graus pra frente, só é tipo um sustinho assim, vai. Mas dá uma diferença nessa experiência, né? A gente já experimentou uma que faz isso e assim, quando você não sabe que ela faz isso, aí realmente você dá um sustinho porque você fala, meu Deus, tá acontecendo. Então é bem divertido quando acontece isso. E ela foi construída no meio de uma outra montanha-russa que tem naquele parque, que é uma montanha-russa bem clássica, chamada de NES Coaster. Então o visual das duas atrações ali ficou bem legal. E agora vamos lá pra Austrália e em quarto lugar da nossa lista tá a torre de queda livre chamada de The Giant Drop e fica lá no Parque Dreamworld. E ela foi inaugurada no ano de 1998, a sua estrutura tem 119 metros de altura, a sua queda ela tem 115 metros de altura e a velocidade que ela alcança é de 135 km por hora e ela é bem forte. E olha só, ela já tá desde 98 nessa posição, então é muito legal ver como essa torre aí ainda se mantém numa posição boa nessa lista. Mas, curiosidade, essa torre, somente a torre dela, sem os assentos de queda livre, foram construídos em 96 para 97, por quê? Em 1997 abriu uma montanha-russa de lançamento que os trilhos são apoiados nessa torre. Essa montanha-russa alcança 160 km por hora de velocidade e 115 metros de altura. E só em 98 que colocaram os assentos de queda livre. Olha essa curiosidade legal. Que mudança radical e que presentão para os fãs lá desse parque, né? Imagina. Sim. Ganharam uma montanha-russa logo depois dessa torre. Só que aí, infelizmente, em 2019, o Dreamworld ele tá passando por grandes investimentos, mudanças. Eles retiraram a montanha-russa, ela não existe mais. Só que a torre, em compensação, ela vai passar por uma remodelação, com assentos novos, iluminação nova, cor nova. Então ela vai estar toda renovada, mas a montanha-russa já era, infelizmente, né? Mas pelo menos ficou a torre, né? Não, pelo menos e uma baita de uma torre ainda. E agora vamos lá para os Estados Unidos. E em terceiro lugar da nossa lista tá a atração Drop of Doom, que fica no Six Flags Magic Mountain, lá na Califórnia. E essa torre de queda livre é incrível, principalmente pelas imagens quando eles começaram a divulgar ela, lembra? Sim, é muito legal. A sua estrutura é de 126 metros de altura, sua queda 120 e ela alcança 137 km por hora de velocidade. E como o Fábio falou, as filmagens dela, gente, eu acho que é uma das melhores que a gente tem de torres até hoje. Os visuais incríveis, com aquele drone ali em volta, né? E como a Giant Drop que a gente acabou de falar aqui, o esquema dessa torre foi o mesmo. Primeiro, a montanha-russa do Super-Homem foi construída e ela tem quase as mesmas características que a gente falou do Dreamworld, que são 126 metros de altura e 160 km por hora. Essa montanha-russa foi aberta em 1997, mas a torre só veio em 2012, não é verdade? Baita apresentão também para todo mundo que já visitou, inclusive alguns amigos nossos já foram lá e falaram também que a torre é incrível. Dá pra ver pelo vídeo. O bom de torre é que assim, você sabe qual é a sensação se você for em qualquer uma ao redor do mundo. Então assim, só que obviamente, né? As características são bem parecidas se você ali, vai né? numa de 30 metros, vai numa de 120, 150 metros, óbvio que a sensação é muito maior e mais forte, mas dá pra ter uma noção. Sim, a pressão é bem grande também. E uma curiosidade sobre o Six Flags Magic Mountain é que eles têm 19 montanhas-russas em funcionamento, então é o parque que tem mais montanhas-russas aí ao redor do mundo. Eles estão construindo a 20ª também, só que tem outro parque batalhando por esse posto, né? É o Energylandia na Polônia, eles têm 17, mas eles estão construindo mais 3, e se for no ritmo que o Energylandia tá, com certeza já ele passa o Six Flags Magic Mountain na quantidade de montanhas-russas, mas aí até 2023 eles vão se igualar, mas é só a título de curiosidade aí pra vocês verem essa batalha. E em segundo lugar da nossa lista tá a torre de queda livre Free Fall, que fica no Icon Park, lá em Orlando, e foi nesse parque que infelizmente um garoto acabou indo nessa torre e acabou caindo lá da estrutura dela e acabou falecendo também. Sim, infelizmente o que aparentemente aconteceu é que o parque fez uma modificação que a fabricante não tinha autorizado, eles também não comunicaram a fabricante, e aí infelizmente veio acontecer o acidente, que eles modificaram uma das travas dos assentos, deixando a abertura um pouco maior, o que acabou prejudicando. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas ainda não saiu o relatório final sobre isso, aparentemente foi isso, mas quando sair a gente comenta com vocês em um outro conteúdo depois, por isso que essa torre por enquanto está fechada. Mas aí só para falar sobre ela, ela abriu em dezembro de 2021, por isso que ela está aqui em segundo lugar. Ela possui uma estrutura de 131 metros de altura, ela é bem alta em sua estrutura também, porque eles colocaram um elemento luminoso no topo dela que é bem mais alto do que a própria torre.
A sua queda é de 120 metros e sua velocidade é de 120,7 km por hora. Como a gente citou agora há pouco aqui, essa torre também sobe até o topo, e aí quando chega lá em cima, antes de cair, ela só inclina aqueles 30 graus para frente, pouquinha coisa mais inclina, e aí ela cai. E aí só pra gente explicar um pouco a pegadinha, na verdade, do porquê ela é a mais alta do mundo, anunciaram como isso, e a gente acabou levando isso, é que eles anunciaram ela como a torre giratória mais alta do mundo. Mas quando você pega o ranking de torres, a próxima que a gente vai falar agora, que é a do primeiro lugar, continua no mesmo posto já há muito tempo. E no primeiro lugar da nossa lista, como a torre de queda livre mais alta do mundo, curiosamente ela também fica em anexo com a montanha-russa mais alta do mundo. No caso da torre, ela é chamada de Zumanjaro Drop of Doom e fica lá no Six Flags Great Adventure, perto de Nova York. A gente andou também nessa montanha-russa, tá o link aqui na descrição. Oh, montanha-russa não, torre. Nas e também duas, na montanha-russa. Exato, Tá olha que link, bom. Ainda bem, né? Tá o link aqui para vocês assistirem. Mas vamos começar falando da Kinda-Ka, que é a montanha-russa que a torre foi construída. E a Kinda-Ka, ela foi aberta em 2005, possuindo 139 metros de altura e 127 metros de queda. Essa é a montanha-russa mais alta do mundo que continua com esse posto até hoje. E aí, por causa do sucesso da Zumanjaro, Zumanjaro não, Drop of Doom do Six Flags Magic Mountain, eles resolveram fazer o mesmo na Kinda-Ka, uma torre ainda mais alta. E a estrutura da Zumanjaro, ela tem 139 metros de altura, porque é a mesma estrutura da montanha-russa. Já a sua queda, ela tem 126 metros de altura e ela alcança uma velocidade de 145 km por hora durante a sua queda e é uma torre animal, gente. Gente, assim, a subida dela demora 1 ano para acontecer. Quando você chega lá em cima, tipo, é muito alto e você vê os trilhos da Kinda-Ka do seu lado, assim, é uma coisa muito absurda. E a queda também, gente, não é nem palavras. Cai, não apaga, não acaba nunca. Friozão na barriga muito forte que dá. Só que quando ela freia, gente, é uma pressão tão forte de freio ali, assim, que chega até doer um pouquinho a barriga, assim, por causa da trava e você é pressionado contra ela. Nada muito desconfortável, mas assim, é uma pressão muito forte. Eu não tive essa sensação, não. Só tive um pouco da pressão na perna mesmo, mas foi maravilhoso. Uma experiência, assim, inesquecível. Eu queria ter ido mais vezes nela. E é uma curiosidade. Inclusive, não é só uma torre, são 3, né, cadeiras, uma do lado da outra. Cada um leva 8 pessoas, aí totalizando 24 pessoas por vez que ela sobe. E geralmente elas operam intercalando. Primeiro é a montanha-russa, depois sobe a torre, mas às vezes, muito raramente, acontece de subir as duas juntas, a montanha-russa lançada e a torre também. Só que não fazem isso para não estressar muito a estrutura da torre, porque assim, para a torre conseguir operar, eles tiveram que reforçar os suportes da Kinda-Ka, porque, gente, subir uma torre com esse peso todo, a cadeira balançando e mais a montanha-russa passando, coitada da estrutura, então eles seguram isso aí para evitar um pouco. Mas é só a título de curiosidade. Então esse aqui é o nosso ranking, né, Fag? De 10 torres mais altas do mundo. Sim, a gente quer saber a opinião de vocês, de qual a torre que vocês mais gostaram, se vocês teriam coragem de ir, por exemplo, na que tá em primeiro lugar, que é a Zumanjaro, né? Comenta aí bastante que a gente quer saber a sua opinião. Por favor. E é isso então, gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aqui para saber as torres mais altas do mundo. E comentem aí se vocês querem saber qual outro tipo de atração aí recordista, de repente, que a gente não falou ainda aqui no nosso canal. Porque já falamos das mais altas gerais, né? Montanha-russa, torre, tirolesa, enfim. A gente já falou de todas essas. Mas agora das torres. Então comentem aí o que vocês querem. Comenta que a gente quer saber a opinião de vocês. E se gostou desse vídeo, ó, deixa o like, compartilha com os amigos, joga no WhatsApp para todo mundo assistir. Se inscreva no nosso canal também. Exatamente. Aqui no final, como a gente já falou no começo do vídeo também sobre os nossos membros, aqui estão aparecendo, na verdade, todos os membros que apoiam o nosso canal e a gente agradece eles e vocês aí que estão também assistindo o nosso conteúdo. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui no vídeo. Um beijo e tchau! Tchau!